Estamos de volta com o especial Novo Tempo Roma, entre a cruz e a espada. O último bloco do nosso programa está quase acabando, mas ainda dá tempo de você enviar a sua pergunta para o nosso e-mail nt@novotempo.com e participe também pelo Twitter, @tvnovotempo com a hashtag Roma Especial NT. Olha, a gente já está recebendo amigos aqui de várias partes do mundo, olha só que legal. Os amigos de Brotas, eles estão acompanhando esse programa especial. Paulo Sérgio Santos, de Salvador, na Bahia, está mandando do celular dele aqui a mensagem pelo Twitter. Mário Almeida, o pessoal está assistindo em Liberdade, bairro de Salvador, na Bahia. Também o Williams Costa Júnior e Sonete estão participando aqui com a gente também, estão acompanhando direto de Washington, Estados Unidos. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Também Consolo Belmiro, ele está acompanhando o programa de Moçambique, na África. Um beijo especial para os nossos amigos aí da África. E também o Bruno Paiva, ele está vendo o programa direto do Líbano, acompanhando aqui esse especial Entre a Cruz e a Espada. Bom, você pode continuar mandando o seu e-mail para a gente. Se não der tempo da gente discutir aqui, ao vivo, você pode continuar enviando esses e-mails. A gente vai tentar entrar em contato com você por e-mail também, fora aqui do programa, tá certo? Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, aliás, chegando várias aqui pra gente. Tem uma pergunta que eu separei. A renúncia do Papa foi um ato de fé e coragem ou uma estratégia política, professor? Bom, nós temos que ter muito cuidado para não entrar numa área do ser humano que só Deus conhece, que é o coração, né? E os motivos pessoais de Joseph Aloysius Ratzinger, só Deus sabe. Mas do ponto de vista da função que ele exerce e do ponto de vista do anúncio que ele deu de permanecer ali, presente, junto à Cúria Vaticana, após a sua renúncia, e considerando que é um homem que tem 2 doutorados, fala 8 idiomas, o maior teólogo do catolicismo do último século. Sim. A experiência que ele tem de 24 anos como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, eu realmente arriscaria dizer que o teólogo continuará sendo teólogo. Ele não é muito político, né? Ele é mais teólogo. A gente pode dizer isso do Papa? É que tem... Ou do Papa Emérito agora, né? É que tem teólogos políticos e políticos teólogos, né? Joseph Ratzinger é um teólogo político, ele é primeiramente teólogo, ele faz política a partir da teologia. É diferente de se fazer teologia a partir da política. Então, por isso não fica aparecendo, de repente não apareça tanto a política dele, mas ele é um exímio político. Foi por 24 anos o melhor articulador da Cúria Romana no pontificado de João Paulo II. Isso aí tem que ficar claro. Muito bem. Bom, a gente está recebendo também aqui a pergunta do William de Paula. Ele está perguntando aqui. Aliás, ele está fazendo uma crítica para a gente no comecinho. Ele diz, discurso vazio, recheado de preconceitos. A transição papal é legítima e essencial para os milhões de cristãos católicos em todo o mundo. E aí? Essa renúncia papal ou a transição papal é essencial para a Igreja Católica? Toda instituição deve buscar melhorar e servir sempre à comunidade, né, na qual ela abrange. É claro que a igreja está interessada em mudanças. O apelo da igreja hoje interna é muito forte por mudanças. Há certos dogmas mantidos pelo catolicismo que há décadas têm sido debatidos em vários conselhos e eles estão buscando uma igreja, um papa mais progressista. Parece-nos que esse é o discurso. Eles querem alguém mais progressista no sentido de abrir mão de certas coisas que o mundo aceita hoje com mais facilidade. Agora, quando você parte para essa ação progressista, pensando no bem da igreja, há certos progressos que não trazem bem nenhum. Sim. Então nós temos que cuidar com aquilo que é inovação. Cuidar com a inovação. Então a inovação ela é boa quando ela não fere nenhum princípio e quando ela vem para somar e não para abrir mão daquilo que, por exemplo, a palavra de Deus declarou para nós. Exatamente. E outra coisa, Bianca, para que o telespectador não entenda nossas pontuações com preconceito, porque esse não é o nosso objetivo aqui, precisa ficar bem claro que o que nós quisemos pontuar aqui até o momento é que a mudança pela mudança, simplesmente pela mudança, sim, ela não traz benefício algum. Nós precisamos ver o que vem depois da mudança, os efeitos da mudança, né? E isso só o tempo nos dirá. Muito bem. Bom, a gente está recebendo um comentário aqui
do perfil Raizanders do Twitter. O bom é que vocês não estão puxando sardinha para a religião, apenas estão expondo os fatos históricos e atuais. E é realmente o que a gente está tentando fazer aqui. Não estamos tentando colocar críticas para nenhuma denominação, principalmente a denominação católica, e sim apresentar os fatos históricos, principalmente. Também uma reflexão individual, daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui, até já para colocar uma pulga atrás da sua orelha, a questão da teoria dos 8 papas, né? Eu acho que está em Apocalipse 17, tem muitas denominações, muitos pastores, muitos líderes religiosos que têm essa doutrina como sendo, não, vai ter 7 papas ou 8 reis, chegando o 8º, ali depois disso é o caos. E detalhe, esse Papa novo que está chegando aí é o 8º. Então, será que a gente vai ter um caos? O que é que vai acontecer? Daqui a pouquinho também a gente vai tratar dessa questão e você pode continuar participando aqui com a gente através do nosso e-mail, ntespecial@novotempo.com e também @TV Novo Tempo. Bom, a gente tem outras perguntas aqui. Bom, eu separei uma aqui, vamos lá. A renúncia do Papa. Não, essa a gente já falou, né? Se foi um ato de fé ou de coragem, uma estratégia política. Agora, será que a Igreja Católica, será que agora a Igreja Católica vai se reafirmar no meio evangélico em relação às suas crenças? Na realidade, nós temos que esperar a eleição do próximo Papa para saber qual vai ser o discurso dele. Se ele vai ser um mais ortodoxo ou vai ser um Papa mais progressista. O que nós vimos até aqui é que a Igreja ela não faz concessões, não tem feito abertura ao longo de sua história. Ela tem mantido seus dogmas. E a gente entende pela profecia que em dado momento haverá um movimento ecumênico mundial. Quando isso tudo começar, esse grande movimento ecumênico, nós entendemos que a posição da Igreja Católica Romana vai ser manter os dogmas que ela tem sustido até aqui. E que haverá não é propósito da Igreja mudar, então. Sim, e haverá por parte de outras religiões uma abertura para que possa esse diálogo ecumênico tornar-se finalmente efetivo. Entendi. Então, na minha visão particular, o que vai acontecer é uma ortodoxia, é uma manutenção daquilo que se cria até aqui, mas, por outro lado, você vai ter outras religiões que vão abrir mão de certas crenças para poder dar vazão a esse movimento ecumênico. Você concorda, professor? Absolutamente. E faço coro com o colega ao pontuar que, muitas vezes, a essência de um pensamento teológico não muda. O dogma não muda. Sim. Mas, muitas vezes, a forma de se apresentar esse dogma, a forma de colocá-lo na ritualização da igreja, na simbologia da igreja, talvez de uma forma muito perspicaz, ela pode mudar para agradar uma ala ou outra daquele movimento religioso, mas, como pano de fundo, aquele dogma continua o mesmo e, de fato, caminha para, se em 2000 anos, quase 2000 anos não mudou, é difícil que venha mudar. Acho que a forma muda e a essência, nós temos elementos bíblicos para crer que continuará a mesma. Ok, bom, e as expectativas para a escolha do novo Papa, é claro, se intensificam, não é? Está todo mundo na expectativa, os jornalistas principalmente, e a gente volta ao Vaticano, onde está Márcio Basso, ele está na Itália, fala direto de lá com a gente. Márcio, fala-se muito de um Papa brasileiro, o Odílio Scherer, segundo o jornal O Globo, está sendo apoiado pelo próprio secretário de Estado, que é o Tarcísio Bertoni. Como é que está sendo a repercussão disso aí, Márcio Basso? Fala pra gente. Isso mesmo, Bianca. Dom Odílio Scherer tem chance sim, como qualquer outro. Conversei pessoalmente com o reverendo Thomas Rossica, porta-voz oficial do Vaticano, durante o conclave, e ele me disse que o Papa pode sair de qualquer parte do mundo. Mas, segundo o jornal italiano La Repubblica, Scherer teria um acordo com o italiano Tarcísio Bertoni, que é o segundo homem mais importante do Vaticano. Se eleito, o brasileiro, então, faria com que Tarcísio permanecesse onde está, então, com um cargo, então, muito importante. Também, segundo o jornal, os cardeais europeus e alguns americanos estariam fechados com o bispo de Milão, Ângelo Scola. Bem, isso são todas especulações que podem ou não ser confirmadas nas próximas horas e nos próximos dias. Mas, somente quando sair a fumaça branca é que vamos saber quem será o novo Papa. Muito
Muito bem, Márcio Basso, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom, e a gente volta aqui no estúdio para a gente discutir um pouquinho, até nos finalmente, nosso tempo é curto, mas eu citei aqui alguns minutos atrás a questão da teoria dos 8 papas, ou teoria dos 7 reis. Como é que é isso, pastor Arilton? Bom, alguns têm ensinado de que, desde a assinada do Tratado de Latrão, que o professor mencionou há pouco, em 1929, isso aconteceu nos dias de Pio XI, a partir desse momento até o grande Armagedon, o final da história mundial, nós teríamos então 7 papas. E eles contam então, a partir de Pio XI, veio Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI seria o 7º. E agora então, o próximo papa que entrasse seria esse que daria o fim da história profética. Levaria então o mundo ao ecumenismo e o grande Armagedon aconteceria. Essa é a visão. Okay. Essa é uma interpretação baseada em Apocalipse, capítulo 17, versos 9 e 10, que eu queria partilhar com os nossos telespectadores. João escreveu assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Nós entendemos, baseado numa interpretação historicista da profecia, pelo menos temos 2 colocações ou 2 visões sobre a questão dos 7 reis. Primeiro seriam 7 impérios, Sim, que perseguiram o povo de Deus, a começar pelo Egito, e o grande cativeiro Egito. Seria então Egito, depois veio a Síria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã ou imperial, e o 7º seria Roma papal. Essa é uma visão. Existe uma outra visão, também de alguns teólogos historicistas, que falam de que se trata de 7 formas de governo da própria Roma desde a sua fundação. Okay. Roma foi fundada em 753 a.C., por 2 irmãos, Rômulo e Remo, e a partir daí nós tivemos os ditadores, os decêmviros, os tribunos, os magistrados e os cônsules. Finalmente viria o império e o papado. Essa interpretação, ela aplica então o Apocalipse quando diz que 5 caiu, ou 5 caíram. Um existe agora, seriam os imperadores, e um ainda não chegou, que só chegaria em 538. São 2 visões que hoje são pregadas por esses teólogos, mas temos outras interpretações também chegando por aí, né, nessa compreensão progressista da verdade. Entendi. E precisa ficar bem claro, Bianca, que essa teoria, né, alguns falam 6º, ou 7º, ou 8º rei, ela não encontra amparo na teologia adventista. Ela não então não é uma tese adventista. Não é. Ela em algum momento pode ser um pensamento reproduzido por alguns indivíduos adventistas, mas ela não representa o pensamento teológico da igreja acerca disso, tá? Isso precisa ficar bem claro, porque a gente tem visto aí, correndo nas redes sociais, que esse seria um pensamento... Um discurso da igreja. Não é. Isso precisa ficar bem claro. Até porque a igreja é muito madura em fazer todas as suas interpretações bíblicas à luz do contexto bíblico. E o contexto é claro. Não se fala no contexto de Apocalipse 17 de pessoas, mas de sistemas. Okay. O que já derruba, o que já lança por terra, né, Arilton? Toda essa teoria aí. Tá? Muito bem. Agora, a gente citou isso aqui já, mas para a gente entender melhor, qual que é a importância, pastor e professor, desse momento que a gente está vivendo? Essa questão também de religião misturada com poder, será que essa reflexão não dá para ser individual também? Sim, professor. Ela tem que ser individual. Mas ela será tem que o ser humano, o indivíduo, não tem uma ânsia de poder? Ela tem que ser, Bianca, para ser madura, para ser construtiva do caráter, ela tem que ter 3 dimensões. Ela tem que ter a dimensão pessoal, é eu pensar... Será que eu não estou confundindo religião com poder político e econômico? Eu, Carlos. Ali na sua denominação. Essa é a minha primeira reflexão. Okay. A segunda reflexão, ela é uma reflexão social. Qual o efeito que essas religiosidades que pretendem se tornar impérios econômicos, impérios políticos e inclusive manipular a opinião pública das massas, qual o efeito que isso tem para as sociedades, para a nação, para o povo, para o país? É uma pergunta que tem que ser feita, né? Nessa época de construção de impérios aí. E uma terceira
Uma terceira reflexão é bem espiritual mesmo. Ela é bem profética, bíblica, teológica. Diante de tudo que eu ouvi aqui nesse programa, diante de todas as possibilidades e portas que as Escrituras Sagradas me abrem, o exemplo de Cristo, por que caminho eu vou? Por que caminho eu deveria ir? No meio dessa mistura de poder político, religioso, né? Por onde ir? A Bíblia continua sendo um guia seguro para nos dar a luz por onde ir. Você também deu uma brecha aqui, pastor, para uma pergunta que é curioso a gente saber disso, né? Enfim, a minha curiosidade é, o que Cristo dizia sobre o poder? O que ele falava sobre o poder? A gente falou até que o poder ele surgiu antes mesmo de Constantino, essa ânsia pelo poder. A gente sabe que é uma coisa nata do ser humano, querer liderar alguma coisa, querer misturar as coisas para poder se levantar como líder, enfim, dominar as pessoas. Enfim, mas o que Jesus Cristo, dizia sobre isso? Na realidade, quando Jesus Cristo veio, havia uma expectativa política em torno do Messias. Uhum. E eles esperavam que esse Messias se manifestasse e mais uma vez colocasse o judeu como o topo ou cabeça do mundo e subjugasse o Império Romano que dominava na ocasião. Cristo lidou com várias lideranças políticas da sua época, né? Os próprios fariseus, saduceus, eram lideranças políticas. Jesus, através da sua palavra, nos ensinou a ter respeito por essa autoridade constituída. Ao mesmo tempo, ele deixou bem claro que deve haver uma separação entre a religião e o Estado. No episódio em que ele manda Pedro pescar e traz ali uma moeda e paga o imposto, ele deixa bem claro, dai a César o que é de César, a Deus o que é a Deus o que é de Deus. Então, em matéria de religião, o Estado não deveria se impor. Assim como a religião não deve se impor na questão do Estado, mas ambas, em harmonia, buscarem o melhor para todos. Interessante, Bianca. Isso é uma reflexão que eu convido os telespectadores e nós aqui também, todas as denominações religiosas, a gente refletir a atitude de Jesus para com os 6 grupos religiosos de sua época. Os anciãos, que se gabavam do seu poder econômico e queriam influenciar o poder religioso, Jesus não entrou na deles. Os saduceus e fariseus, que brigavam pelo status ideológico e hierárquico dentro da igreja, Jesus também não entrou na deles. Né? Os próprios escribas, que achavam que o saber deles, o conhecimento deles da Bíblia, os tornava donos das demais pessoas na igreja, Jesus também não entrou na deles. E os sacerdotes, com seu status funcional, a função que eles tinham, se achavam mais importantes que outros. Jesus também não compartilhou com eles. E os saduceus e fariseus, o colega Ailton já falou, Jesus não compartilhou com a briga deles de poder dentro da igreja. E por último, os essênios. Jesus também não concordou com se afastar, se refugiar, se isolar de todo e qualquer poder, como se o poder em si mesmo fosse maculado. E a igreja precisa, de novo, da sabedoria de Cristo para lidar com o poder que é inevitável. Muito bem. Agora, em todo esse cenário que a gente está passando, essa questão da renúncia do Papa, o pessoal fica meio com medo. Ah, nossa, o que será que vai acontecer agora? Como será o novo Papa? A gente precisa se preocupar com isso? Como é essa questão? Eu acho que todos os eventos que nós estamos testemunhando a nível mundial, a relevância dos eventos atuais, da renúncia de um Papa, da nomeação de um novo Papa, isso nos deve levar à profecia. Se você for para Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar ali uma descrição de 2 poderes. Eu penso que o amigo telespectador que está nos acompanhando, mais do que nunca, em um outro momento da história, nós devemos nos voltar para a Bíblia. Porque eu vejo pessoas querendo saber do futuro através da astrologia, através de búzios, tarôs. Essas coisas não funcionam. Agora, a Bíblia me revela o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Então, tudo o que vai acontecer na história humana, a Bíblia já revelou. Eu acho, Bianca, que esse é o momento de nós, como religiosos, voltarmos para a Bíblia. Deixarmos o achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, e buscar compreender de uma forma especial o Apocalipse. Infelizmente, há líderes religiosos por aí dizendo que o Apocalipse, professor, é um livro incompreensível, que deve ser deixado de lado. Ora, aqueles que fazem um estudo detalhado do livro de Apocalipse vão perceber que as tramas do livro é justamente o que está acontecendo na atualidade.
Então nós temos que voltar nossa atenção para esse livro e buscar descobrir qual é o propósito de Deus com todas essas coisas. Nós iremos perceber de que Deus, ao longo da história, caminhou com o seu povo e está chegando o grande momento final, em que Deus vai conduzir o seu povo à vitória. E quem é o seu povo? Muito bem. Todo aquele que crê e professa a Cristo e segue aquilo que a palavra ensina. Muito bem, a gente agradece aqui o pessoal que participou, Perfil Só para Jovens, Wendel Paixão, Jonathan Rocha, pessoal mandando perguntas aqui pra gente, fazendo acontecer o nosso especial. E a gente fica por aqui, eu agradeço demais a participação aqui do professor Carlos Flávio, ele é doutor em teologia, muito obrigada pela sua participação. Também diretor da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, também doutorando em teologia. Aliás, o pessoal vai continuar mandando perguntas, pastor. E a Escola Bíblica se responsabiliza pela resposta. Equipe que a partir de amanhã, 8 da manhã, vai estar respondendo as perguntas que chegaram e não puderam ser tratadas aqui no programa. Ok, muito obrigada pela presença de vocês, até uma próxima. Nossa, agradeço. Bom, e a gente fica por aqui com o especial Roma, entre a cruz e a espada. Foi um grande prazer ter a sua companhia e também a sua audiência aqui no programa. E a sua participação, é claro, que foi fundamental. Para você, uma boa noite, até a próxima.